Probex, o FCG e a ECIT Souza Paraíba, anunciando aqui, Afonso, uma programação que começa com a gente aqui, que honra, né, Web, nessa entrevista aqui no Raio X 103 FM. Em seguida, distribuição de mudas de árvores no calçadão aqui na área central de Souza. Quem quiser aí adotar uma muda de árvore daqui a pouquinho, distribuição gratuita aqui no calçadão, aqui na área central. Às 14 horas, entrevista também no programa Progresso Agora com Juscelio Almeida e Jackson Queiroga, aqui na programação da 103. Depois temos às 7h30 amanhã, doação de mudas frutíferas e de ipê na feira na tradicional feira do bairro Guanabara, aqui em Souza. E também amanhã entrevista na Rádio Educativa, na Corrimã Rádio Educativa, lá com Afonso Web e nosso querido Paulo Pereira. Essa programação é importante, Web, Semana do Meio Ambiente, né? Está aqui o doutor Alan Sarmento, está com a gente, ele é coordenador geral do programa Águas do Sertão e sempre tocando nessa questão ambiental, nessa questão principalmente aqui no sertão, no aproveitamento das águas, né, da questão hídrica e também a preocupação com o nosso meio ambiente, com essa característica peculiar que é o semiárido aqui nesse sertão, aqui nesse Nordeste. Meu caro Web, algum recado aí, Afonso? A gente já vai começar Vamos começar logo a entrevista, né? Com a doutora. Já conversei um pouquinho com ela ali, né, algumas palavras, né? E com certeza a entrevista vai ser muito boa, né, professora? Muito bem, está aqui com a gente a professora a doutora Alexandra Vieira de Lacerda, da Universidade Federal de Campina Grande. Ela é vice-presidente da Reserva da Biosfera da Caatinga, com apoio da Unesco, líder do grupo em pesquisa, conexão ecossistêmica e recuperação de áreas degradadas no semiárido. Doutora Alexandra, seja bem-vinda aqui ao Raio X 103 FM, bom dia. O que representa essa Semana do Meio Ambiente? E a gente aqui, Afonso, o papel da imprensa é isso, é fomentar o debate, doutor Alan, e a gente vai exatamente dissecar determinadas palavras importantes, né? Bioma, biosfera, a caatinga, o que é que significa, degradação, deixe-me ver aqui, conexão ecossistêmica. A nossa universidade tem valorosos profissionais que estudam, que pesquisam, e o objetivo é preservar. Porque muita gente imagina, não, meio ambiente, é só a Amazônia, né? É só o Pantanal, é só aquele pulmão verde ali, né? Mas as peculiaridades, Afonso, desse nosso sertão velho, isso aqui é meio ambiente também, é uma característica nossa, né? E a doutora Alexandra vai esmiuçar para a gente a importância da preservação desse nosso meio ambiente. Doutora, seja bem-vinda, bom dia, fique à vontade. Então, bom dia a todos os ouvintes. Expresso inicialmente a minha gratidão pela abertura nesse espaço e de poder estar fazendo algumas referências acerca da escala ambiental. Pontuo também na fala inicial os meus agradecimentos ao Alan, um grande parceiro de reflexões, mas também de sonhos que vêm sendo construídos ao longo do tempo e, por que não dizer, também do espaço. Então, nós estamos, durante esses dias, discutindo a escala ambiental de uma forma mais intensa, mas vejam que a nossa luta é todo dia, toda hora, todo momento, executando essas ações, né, no sentido de proteger, mas também fazer reversão de vetores de degradação. Então, a Semana do Meio Ambiente é uma semana que a gente tem impulsores, é claro, mais intensos, né, para a gente discutir esses marcadores, exatamente porque, como seres humanos, nós dependemos dos recursos naturais. Então, fazer um processo de difusão com os atores sociais, de uma forma geral, é muito importante, exatamente para a gente ter elementos de valorização dos nossos recursos naturais e, por que não dizer, dos serviços ecossistêmicos. Então, a escala ambiental é, sim, muito importante e a gente tem, como universidade, a obrigação de fazer essas interlocuções com os atores sociais no sentido de dar ampliação às informações que são geradas no âmbito da universidade, mas também fazendo em escala para que todos possam entender os valores dos nossos recursos naturais e como proteger e conservar. Muito bem. Meu caro Web, perguntas para a doutora Alexandra Vieira de Lacerda, ela que é vice-presidente da Reserva da Biosfera da Caatinga, através aí da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e tem uma preocupação, né, com a questão
do meio ambiente, de preservação desse nosso rico semiárido. Fala aí, Web. Eu estava conversando com ela ali, as primeiras palavras, inclusive para o nosso portal noticiajá.com. Ela falou sobre uma ação que vai acontecer. Daqui a pouco eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a nossa caatinga, né? E eu queria que a senhora falasse, nas minhas perguntas iniciais, sobre como é que vai ser esse trabalho aqui em Sousa para conscientizar a população com a entrega de mudas, né? Quais são as espécies, né, que serão entregues, se eu não me engano, ipês também, né? Não é isso? Isso. E outras espécies também que o doutor Alan que já está aqui conosco também, né, vai participar desse trabalho aqui no centro, né, da entrega de mudas e também no bairro Guanabara amanhã, né? Eu queria que a senhora falasse desse trabalho justamente para conscientizar a população do nosso município, não é isso? Isso, são várias estratégias que a gente vem pensando ao longo do tempo, exatamente para nesse contato com os atores sociais fazer isso que eu acabei de referenciar, que é visualização dos valores dos nossos marcadores naturais. E quando a gente pensa em recursos naturais de uma forma geral, vem logo na mente a questão da vegetação. E a vegetação ela é muito importante, porque veja que diante dos repositórios que nós temos atuais e vamos analisando ao longo desse tempo, nós estamos perdendo muita vegetação nativa de caatinga, tá? E não é só caatinga, a gente tem os 6 marcadores de bioma, né, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas são 6 biomas nas faixas do território brasileiro e em todos eles nós estamos perdendo vegetação nativa. E caatinga não é diferente. Só que para a caatinga a gente tem um elemento mais preocupante, que é a pouca velocidade de reposição de regeneração. Por isso que no trabalho da Semana do Meio Ambiente, juntamente com o Alan, nós colocamos no processo de sensibilização distribuição de mudas. Mas a nossa distribuição de mudas ela vai estar, é claro, versando na sua centralidade com espécies nativas de caatinga. E o IP, a gente tem colocado muito o IP, principalmente para a questão do paisagismo urbano. Veja que a gente tem muitas espécies que, na sua conotação ecofisiológica, ela é muito bonita e que pode ser utilizada dentro do paisagismo urbano, mas também rural, mas associada ao urbano, principalmente em detrimento, né, dessas exóticas invasoras que a gente tem, né, observado muito a expansão dela dentro das cidades. Então, esse momento de distribuição, ela vai envolver os atores sociais da cidade, mas também, é claro, dos sítios, né, das zonas rurais, no sentido de perceber a importância das espécies nativas. Então, além do ipê, a gente está trazendo algumas outras espécies. A aroeira também a gente vai estar distribuindo, porque é a árvore sagrada do sertão. Dela, de tudo se dá e é bem verdade. Então, a gente vai estar incluindo dentro do repositório de espécies nativas. E vamos também algumas espécies que a gente coloca dentro do setor de agroflorestas, mas são espécies frutíferas adaptadas. E aí a gente está trazendo também algumas espécies dessas frutíferas para poder fazer o processo de distribuição. Muito bem. Web, perguntar aqui à doutora Alexandra, porque, doutora, nós temos aqui espécies de árvores, né? Temos o mufumbo, temos o pé de pereiro, temos características do nosso semiárido. A própria jurema também. A jurema também. Não é? Mas o que acontece? Nós temos aqui... se verifica a invasão desse semiárido por espécies de árvores diferentes que não são dessa região, porque nós temos o ninho, que é uma espécie que é sempre plantada aí, né, Afonso? Da Índia, né? Dizem que é de outra, até de outro país, de outro continente. Até que ponto esse tipo de interferência a população recorrendo, até o poder público também, plantando aí árvores de outras espécies, pode gerar impacto e prejudicar mais ainda esse semiárido? Essa pergunta é muito relevante, até mesmo porque se a gente faz um diagnóstico dos municípios, a gente vê, de uma forma, numa conotação um pouco mais geral, a intensidade de se colocar espécies exóticas invasoras dentro dos planos do paisagismo urbano. E qual é a preocupação disso? Veja que o próprio termo é exótica, exatamente porque vem de regiões diferentes daquela que não está dentro da conotação natural, mas invasora, tá? O termo invasora, para todos os ouvintes, fica até mais fácil, porque quando a gente diz invasão, significa dizer que é algo que você tem perdas de qualidade, e é bem verdade. Nos vetores de competição, espécies exóticas e invasoras, elas se tornam, né, dominantes e baixam indicadores de diversidade, tá? Então, por exemplo, você cita na sua fala o ninho, e a gente sabe que numa relação planta-animal,
ele tem um produto que gera desequilíbrio, tá? Então, ele reduz biodiversidade, e isso não é bom. Veja que o nosso país ele é mega diverso, mas hoje, enquanto biologia da conservação, a gente vem discutindo que daqui a pouco, se a gente ampliar as zonas de degradação, a gente vai perder títulos importantes, que é essa diversidade biológica. Então, espécies exóticas e invasoras não são desejáveis. E a gente precisa fazer com que os gestores públicos percebam isso e definitivamente possam fazer planos de reversão. As universidades têm o conhecimento, têm recursos humanos que podem auxiliar. Nós mesmos estamos no Cariri fazendo essa relação constante, um dia a dia, conversando e tentando visualizar formas de reverter. Mas por que muitas vezes a gente faz essas opções por exóticas invasoras? Também vamos entender. São espécies que as pessoas veem como um desenvolvimento rápido e sombra permanente. Exato. E ainda tem aquela questão da ecofisiologia que não cai, né, frequentemente as folhas e não sujam as ruas, né? Também tem essa questão. Mas se a gente pensar na ecofisiologia de espécies nativas, a gente também pode ter os mesmos benefícios. Então, vamos valorizar o que nós temos nos nossos territórios, porque são importantes essas espécies. Doutora, quais seriam as espécies mais adequadas? Porque eu defendo há um tempão aqui, doutor Alan sempre é parceiro da gente, a gente discute essa questão ambiental, mas eu defendo uma maior arborização desse sertão, porque nós temos temperaturas altíssimas, que beiram aí 38, 40 graus, Afonso. E creio eu que quanto mais a gente tiver áreas arborizadas, é tanto que nossas praças que foram revitalizadas, né, da César que é de César, na gestão atual do prefeito Fábio Tairone, na minha visão, doutor Alan, eu acho que tem que haver uma arborização maior, na minha visão. Aí na visão científica da senhora, quais seriam as espécies que o setor ambiental do município, dos municípios da região, poderiam investir para fazer esse trabalho de arborização? Logicamente que sem interferir nas características do nosso semiárido, do nosso sertão, mas fazer com que nós tenhamos áreas verdes, parques, praças com mais árvores gerando sombra, e efetivamente a senhora vai dizer se isso pode impactar até numa relativização da questão das altas temperaturas aqui na região. Perfeito. Então, vamos lá. Essa questão da relação temperatura e com a questão das fitofisionomias é uma correlação que a gente sempre estabelece. Realmente, áreas que têm vegetação, vejam a sensação térmica. Uma parcela dos ouvintes sabe bem disso, que estão aí na zona rural, a gente sabe. Quando entra numa área com floresta, a sensação térmica é uma. Entra numa área desmatada ou impermeabilizada nas cidades, você tem sensações térmicas diferenciadas. Exatamente porque a vegetação são reguladores climáticos. E aí sim uma exposição de serviço ecossistêmico, né, prestado pela vegetação, e que a gente precisa prestar muito atenção. Dentro dos planos diretores e de ocupação nas cidades, a gente tem essa percepção de abrindo áreas, impermeabilizando e deixando o mais artificial possível. Quando isso é uma estratégia equivocada, né? Porque quanto mais eu faço a abertura, quanto mais eu crio essas zonas de impermeabilização, mais entrada de luz, mais calor se reveste dentro do setor das cidades. Então, como fazer isso? Novamente, fazer planejamentos estratégicos para fazer corredores biológicos, né, dentro das cidades, de tal forma que a gente tenha um pouco essa quebra, né, de temperatura que a gente cada vez mais está observando dentro dos repositórios, a elevação de faixas de temperatura. Então, corredores ecológicos bem planejados. E aí você me coloca quais as espécies que a gente poderia utilizar. Uhum. Como nós fazemos vários trabalhos refletindo essa questão da biodiversidade, a gente novamente pontua como colocar isso no planejamento, né, dos gestores de corredores biológicos dentro de cidades, fazendo um mapeamento de sua própria composição florística. Exemplo, Espondias tuberosas, né, que a gente não indica por ser frutíferas, mas quando a gente faz a relação fitofisionômica, a gente sabe que ela não chega no sertão, não é natural. Então, como escolher as espécies? Fazendo uma varredura de composição e visualizando elementos característicos de cada região que você possa utilizar no paisagismo. Você citou em um dos momentos a questão do pereiro, e o pereiro é sim uma indicação
delicada, né? A flor dele é muito bonita, né? Muito bonito. O ipê tem sido muito utilizado, quer seja o amarelo ou o roxo. Nós vamos estar distribuindo amanhã o roxo. E é muito, realmente, dá beleza cênica às cidades, além de quebrar essa questão da temperatura. As cesalpíneas, né? Hoje a gente tem, no vetor da fitogeografia, a gente tem muito a questão da catingueira, tá? É uma outra espécie que a gente pode utilizar. Então, dependendo do cenário florístico de cada região, a gente tem alguns marcadores já indicados. A questão do clima também influencia para o plantio de algumas espécies? Sem dúvida. Influencia, não é isso? Porque a gente vê numa região, por exemplo, a região mais fria já tem outras espécies, né? Aqui no sertão, né, a gente já tem outras espécies. Minha mãe, por exemplo, ela gosta muito de planta, né? Quando ela vai a São Paulo, por exemplo, Jorge, ela traz até no avião planta. Né? Uma orquídea, por exemplo, né? A orquídea a gente sabe muito bem que ela se adapta melhor numa região mais fria, não é isso? Né? E ela não, ela traz, não, vou mesmo assim, se a planta morrer, mas eu vou tentar, né? Existe também essa questão, né? A planta tem a região, né, que ela se adapta melhor, né? Pode trazer uma planta, por exemplo, lá do sul do país, né, para aqui para nossa região. Como é que a gente tem que cuidar dessa planta, mesmo sendo de outra característica? Então, veja só, eu sempre brinco com os alunos, né? As plantas, dentro do condicionante biológico, também o comportamento e a resposta biológica, ela vai estar sendo ditada pelas condições que circulam, né, essas populações. É como o ser humano, né? Dentro de um exemplo mais simplista. Tem ambientes que, dependendo do ser humano, ele consegue se adaptar, outros não. Tá? É aí o que nós chamamos zonas de plasticidade biológica e os nichos ecológicos. Então, dependendo da espécie vegetal, ela tem, né, um comportamento mais ampliado e ela consegue se adaptar a determinadas faixas de condições, quer seja de estresse ambiental ou zonas mais confortáveis. Então, tudo isso é uma relação de pesquisa que a gente vai executando ao longo do tempo para entender as populações e qual é o comportamento biológico dela diante dessas condições. Então, tem espécies que, como eu acabei de pontuar aqui, a catingueira, ela é altamente distribuída na nossa região, tá? Então, mas tem outras que não, tem alguns vetores de exigência. Então, é prestar atenção. Principalmente, novamente, vou me reportar um problema aqui bem importante, que são as exóticas invasoras. Muitas vezes a gente não conhece a ecologia populacional dessas espécies e, ao trazer de alguma região e colocando em outra, que ela não tem uma distribuição natural, a gente pode gerar aí um problema muito grave. Então, dependendo da população, a gente vai ter esses vetores de restrição, ou restrição mais ampliada, ou mediana, ou mais restritiva. Ao vivo com a gente a professora a doutora Alexandra Vieira de Lacerda, da Universidade Federal de Campina Grande, vice-presidente da Reserva da Biosfera da Caatinga, através aí também da Unesco. Estamos falando da Semana do Meio Ambiente, né? Lembrando que a UFCG, Probex e ECIT estão realizando a programação alusiva à Semana do Meio Ambiente, com distribuição de mudas de árvores daqui a pouquinho, aqui no Calçadão, através da ação do trabalho do professor doutor Alan Sarmento, que coordena grupo de pesquisa, que coordena essas ações importantes voltadas para a preservação do meio ambiente. Distribuição daqui a pouquinho de mudas de árvore, gente, aqui no Calçadão, viu? Adote uma árvore, exatamente incentive a arborização dessa nossa cidade Sorriso, né? E amanhã também entrega de mudas de árvores aqui na tradicional feira do Guanabara. Doutora Alessandra, eu queria saber o seguinte: árvores frutíferas, manga, pinha, goiaba, essas árvores, elas têm características aqui do semiárido, são espécies que se adaptaram a essa região, elas servem também para que as pessoas possam desenvolver uma arborização em casa, no quintal, no muro. Há um choque com a característica do semiárido nordestino. Como é que funciona? Veja só, essas espécies, a gente sempre, no cenário ambiental, a gente sempre faz uma contabilidade ambiental, que é a relação custo-benefício. Evidentemente, tem algumas espécies que aqui já estão há tanto tempo, que aí a gente diz, né, esse marco de população já criou vetores de adaptação e estão no condicionante da semiaridez brasileira.
E aí, nessa relação do custo-benefício, a gente tem que ver a questão social, a questão econômica e a questão ambiental. Não adianta a gente ir com um discurso puramente conservacionista, mostrando só uma escala ambiental, se a gente tem que atender necessidades das pessoas de viverem na região, portanto, os indicadores sociais, é claro, ajustados à questão econômica. Então, as espécies frutíferas, sem dúvida nenhuma, são muito importantes. É claro que, por exemplo, no condicionante de paisagismo, a gente precisa visualizar, ajustar direitinho, porque exatamente a gente não quer ter algumas questões negativas ali associadas, principalmente à disseminação de algumas pragas, de algumas doenças. Então, é pensar direitinho essa questão. Mas nos quintais agroflorestais é muito importante. Veja que no Cariri paraibano a gente tem colocado muito essa vertente, por isso que a gente associa espécies nativas com essa questão de espécies frutíferas adaptadas há muito tempo aos condicionantes de semiaridez. Então, nos quintais agroflorestais, a gente tem colocado muito essa questão, essa reflexão, porque a gente precisa, todas as pessoas precisam sobreviver na sua região. Então, a gente tem que encontrar as saídas. E as frutíferas, sim, são muito desejáveis. Veja que quando nós estamos num processo de distribuição, a gente faz distribuição associada aos marcadores de conservação, pensando na biodiversidade, mas associado com isso espécies que, né, detêm escalas de bioprodutos e que podem se reverter em questões econômicas importantes. Então, as frutíferas são essenciais. Professora, algumas espécies a gente, por exemplo, eu quando eu morava lá em São José da Lagoa Tapada, a gente tinha no nosso quintal goiaba, viu, Jorge? Não sei se quando você residia na zona rural, tinha também no quintal de sua casa. Sim, siriguela, a siri, goiaba, né? A goiaba, e tinha também pé de pinha também, Jorge. E o que a gente percebe, e está existindo a extinção de algumas espécies aqui no nosso Alto Sertão. Né? Eu queria que a senhora pontuasse quais são as espécies, né, que estão em extinção, né, que estão sob alerta, né, do homem. Né? Por exemplo, araçá, por exemplo, eu quase não vejo, né, pé de araçá. Né? Lá mesmo, lá na minha região, né, lá na terra dos meus tios, hoje não tem mais essas espécies mais. Eu queria que a senhora pontuasse o que está em extinção aqui no nosso bioma Caatinga, né, quais são as espécies que a gente tem que, né, ter uma atenção mais redobrada em virtude da extinção dessas espécies nossas, né? Diga-se de passagem. Extinção é uma palavra que, para quem trabalha com biologia da conservação, é uma palavra que assusta, certo? Exatamente porque a gente tem perda da espécie nos habitats, tá? Mas a extinção, ela, na escala de conservação internacional, a gente vai colocando uma extinção local, regional, a gente pode discutir no âmbito nacional e até internacional global, tá? Que é aquela espécie que você nunca mais vê na natureza, certo? E por que isso está acontecendo? São coisas interessantes porque a gente começa a se inserir na discussão da degradação, tá? O que é degradação ambiental? É perda de qualidade ambiental. E hoje, quando eu vejo os painéis discutindo degradação ambiental, é inegável que o ser humano tem se relacionado de forma negativa com a natureza. Então, muitas vezes, quando a gente diz, um rio secou, esse rio tinha olho d'água, tinha cacimbas, porque os nossos rios são intermitentes, mas a gente tem um lençol freático que alimentava as cacimbas, o olho d'água, né? E hoje você vê muitas comunidades dizendo, não tem mais água circulando, eu posso perfurar um poço. Mas quando você vê a montante, o que foi que aconteceu com as nossas matas? Desmatamento. Os reguladores de água se perderam. Então, veja que as respostas, as consequências, muitas vezes, são ditadas pela questão humana. Então, se eu novamente me reporto à base de cadeia biológica, que é a vegetação, o que é que nós estamos executando? Nós estamos desmatando, mas desmatamento é uma questão de impacto de primeira ordem. Porque quando eu faço desmatamento, na sequência da cadeia, eu atinjo os animais. Tá? Se eu atinjo os animais, eu também perco um elemento fundamental, que é a dispersão de sementes. E aí faz com que a gente tenha, numa relação muito bem conectada, aí, uma relação negativa, e que a gente tenha essas perdas desses marcadores biológicos. E aí o que acontece? Estamos extinguindo espécies? Sem dúvida nenhuma. E aí eu vou ser muito mais clara e direta com todos que estão me ouvindo. Nós estamos perdendo espécies sem nem saber da existência dessas espécies na natureza.
Você me pede exemplo. Hoje nós temos, considerando vegetação, a gente tem a baraúna, Esquinopsis brasiliense, que é uma espécie, quando eu pego histogramas de caatinga, ela está ali entre 12, 13, 14 metros. Então, uma espécie fantástica. Só do ponto de vista de paisagem, não, de fitomedicamentos. É uma espécie, as pessoas dizem, as espécies da caatinga são medicinais, eu disse, são todas medicinais. Entre, né, o veneno e o medicamento está ali a concentração, mas nossas espécies têm princípios ativos valiosos. Doutora, uma pausazinha, porque a gente vai para a intervenção do ouvinte, linhas abertas. Gente, é um tema que a imprensa, doutor Alan Sarmento está com a gente aqui, nos dá honra, né, está ali na antessala. A imprensa aborda esse tema, traz aqui uma doutora especialista na área para a gente debater o nosso semiárido, o nosso meio ambiente. Árvores, Afonso, que você colocou aí, que a gente via até um tempo atrás, a gente não vê mais nesse sertão. Estão desmatando, estão destruindo. A própria aroeira, viu? Degradando a aroeira, né? Tem várias. A professora citou baraúna e aroeira também, espécies, né, que a gente não vê mais. Mas vamos à intervenção do ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? É Dona Ina. Dona Ina, minha abençoada. Tudo em paz com a senhora? Tudo em paz. Quem é que manda, minha querida? Tô na luta aqui, na batalha diária. Fique à vontade, minha querida. Pois é, hoje eu estou ligando, participando do seu programa para parabenizar o meu neto Arthur Mendes, que é filho do G. Mendes e de Gisélia. Está aniversariando hoje, em data nova. E eu quero parabenizar ele junto com a irmã dele, Ana, cunhado dele, Francisco. Também os colegas da ISIS, né? Que ele trabalha na ISIS, tem muitos colegas lá, amigas. E finalmente a família toda. A gente deseja tudo de bom para ele nessa data nova para ele. Bom dia e muito obrigado. Um abração. Deus abençoe a senhora, viu? Arthur aí, abraçar Gementes. Essa família maravilhosa, né? O pessoal tá ligado com a gente. Arthur aí completando aí mais um ano de vida. Bênção, saúde e paz, viu? Para toda a família, abraçar Gementes aí. A esposa dele, o filhão, Dona Ina, toda a turma aí ligada com a gente. Bênçãos na jornada, na caminhada. Vamos a outra intervenção. Alô, bom dia. Bom dia, George, Afonso e a professora entrevistada. Quero parabenizar ela pela belíssima entrevista. Que é a Genise aqui de Vieirópolis, né? Sei de Cachoeira dos Altos, ouvinte de sempre. Queria saber da professora se teria um trabalho voltado para o desmatamento, né? Aqui, principalmente na região nossa, que a gente sabe que existe muito. Principalmente aqui para os apicultores, né? Que hoje está se expandindo bastante na nossa região, principalmente aqui no nosso município, né? E as abelhas precisam, né? Das flores para poderem sobreviver, né? Uma honra, viu, tê-lo aqui na sintonia, na audiência, nosso querido Genilson da comunidade de Cachoeira, abraçar toda a grande região ligada com a gente, pessoal de Vieirópolis, Lastro, Boa Esperança, pessoal de Aparecida, São José da Lagoa Tapada, todo esse sertão com a gente aqui no Raio X 103 FM. A doutora Alexandra já vai responder ao nosso ouvinte. Doutor Aelton Messias, grande advogado, militante, guerreiro nas causas aí, tá ligado com a gente. Jorge, pergunte à doutora se ela conhece essa espécie tamarindo doce, se é uma espécie aqui do sertão. Doutor Aelton, meu irmão, muito obrigado pela sintonia, uma honra tê-lo na audiência. Doutor Aelton Messias, advogado, tá dizendo: Jorge, eu tenho 4 mudas desse tamarindo doce. Pergunte aí à doutora se ela conhece essa espécie. Já fiz a pergunta, ela vai responder daqui a pouquinho ao nosso querido doutor Aelton Messias. Vamos à intervenção do ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, George. Aqui é o Antônio Laura de Marisópolis. Ele falando que os pés de araçás não tem mais, mas eu sou pescador e aqui acolá eu passo e eu vejo pé de araçá no beiço d'água. Eu ando aqui no Poço Verde, já vi muito pé de araçá por lá, aqui na região de Marisópolis, todos os cantos, viu, pai? Ainda existe o pé de araçá ainda que eu vejo, sou pescador. É só isso, um bom dia. Ok, meu querido. Então tá aí, testemunhando, né? Encontrou pé de araçá naquela região aí de Marisópolis ainda, né? Ainda bem, né? Ainda bem. É pé de araçá, doutora. Pé de araçá, pé tamarindo doce, como o doutor Aelton perguntou aqui. São espécies aqui de já vi aquela outra. Doce eu nunca ouvi, não, falar não. Tamarindo doce, né? Olha aí. E aí, o que a senhora nos diz?
Bem, eu vou começar com a questão que se reporta à recuperação com espécies apícolas, né, por conta das abelhas. Exato. Veja que hoje, quando a gente se reporta, não sei se todos vocês sabem, mas vou compartilhar aqui, nós estamos na década da restauração de ecossistemas, que é proposta pela ONU exatamente para a gente rever degradação ambiental. Mas a restauração é uma estratégia que a gente devolve aos ambientes que foram degradados, por exemplo, desmatados, mas não é só isso, mas que foram degradados, e a gente devolve condição de qualidade ambiental. E aí a gente está discutindo muito no cenário ambiental a importância dos serviços ecossistêmicos, mas como eu me reportei há minutos atrás, a importância de associar o vetor econômico e o vetor também de qualidade do ponto de vista social. Então, as espécies que podem ser colocadas num processo de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, as apícolas são fundamentais, novamente. Por quê? Porque além de dar o benefício da questão do próprio mel, mas a gente devolve conexão biológica para a dispersão de sementes, que são importantes, tá? Não é só dispersão de sementes, a gente tem síndromes de dispersão que a gente vai analisando vários outros elementos biológicos, mas importantíssimo. Então, por exemplo, no Cariri a gente tem investido muito com a questão do marmeleiro, porque o marmeleiro, né, por excelência, tem um potencial apícola fantástico, tá? Então, a gente vai pensando, rastreando essas conexões biológicas e vendo essas espécies que a gente está observando com marcadores de perda bastante ampliados, tá? E aí eu vou refletir logo na questão, né, do araçá aqui, que o colega coloca, que ainda consegue visualizar essa espécie na natureza. Veja que quando a gente faz toda essa parte de levantamentos fitofisionômicos, né, que a gente chama na geografia, com relação à base de cadeia biológica, portanto, vegetação, a gente vê ainda zonas conservadas, né? A gente diz nem tudo é desgraça, né? A gente tem ainda alguns requisitos bem conservados e a gente vai visualizando ainda que existem algumas dessas espécies que, no sentido de distribuição, a gente diz que são espécies que já perderam densidade biológica. Mas a gente ainda consegue ver, não é que a gente não vai ver nunca mais. A gente vê. Por isso que entra as estratégias das unidades de conservação. A gente tem se preocupado muito em identificar esses fragmentos que ainda tem espécies que, no geral, você já não consegue observar. E aí, conservando essas áreas, você conserva também esses marcadores biológicos. Então, a gente tem aí, nessa relação, sim, princípios de densidade diferentes. Então, ainda consegue ver algumas espécies, graças a Deus. Por isso que a gente precisa se agarrar e conservar essas áreas, porque senão a gente vai perder muitas espécies que são importantes no contexto ambiental, social e econômico. Professora,